Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de Ciências da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. O título dessa aula que eu apresentarei são os fundamentos da ótica, ou seja, os meios ópticos. Meio óptico é um meio através do qual, dentro do qual a luz se propaga. Perceba que pode ser diferentes meios. Lógico, alguns meios não permitem a propagação da luz, como por exemplo uma parede. Se nós colocarmos uma lanterna e incidir sobre a parede, do outro lado da parede a luz não atravessará. Essa luz comum que nós enxergamos tem radiações que atravessa, dependendo do tipo de parede e da espessura do material que ela é feita. Bom, vamos lembrar um pouco sobre o que é a ótica. A ótica é um ramo da física que estuda os fenômenos que têm a causa a luz, a energia radiante luminosa. E lembrando que a principal fonte de luz na Terra é o Sol. A ótica ela estuda vários aspectos, dentre elas a trajetória seguida pela luz, qual que é a composição, do que é feita a luz, estuda a nossa visão, os defeitos que nós temos na visão, a projeção da imagem, das imagens em objetos, o funcionamento de espelhos, ou seja, a reflexão. A ótica ela vai muito além daquelas luzes que nós enxergamos, como eu falei anteriormente. Tem radiações que nós não observamos, não enxergamos com os olhos, né? Que pode ser, por exemplo, radiação infravermelha, ultravioleta, raios X, microondas, essas ondas de rádio, raios gama e vários outros tipos de radiações. E a ótica ela tem várias aplicações no nosso dia a dia, como por exemplo na medicina, no estudo do olho humano, no caso na oftalmologia, nesse ramo da medicina. Além disso, tem uma aplicação muito importante em procedimentos cirúrgicos, em cirurgias, porque raios lasers podem ser utilizados na remoção, na destruição de cânceres e remoção de outras estruturas danosas do corpo, entre outras várias aplicações. Bom, vamos falar agora sobre um conceito muito importante da física ótica, que é o conceito de pincel de luz. Bom, você por acaso já andou em ambiente rural, ou seja, no meio do mato, ou num pasto, ou até mesmo numa praia, ou numa rua onde não tenha muita iluminação pública, e durante essa caminhada você estava sendo guiado por uma lanterna? Você já observou a imagem que é formada a partir da lanterna, a iluminação que ela causa no ar? E se lembra o formato dessa luz que a luz assume? Bom, é um formato cônico ou um formato de um facho de luz saindo dessa lanterna. Observe essa figura que eu apresento nesse slide. Quando eu falo em formato cônico, pense numa figura geométrica semelhante a um funil, semelhante a esses coadores de café. É uma figura geométrica que começa fina numa extremidade e vai cada vez ficando mais espessa, cada vez ficando maior. O nome técnico desse cone de luz ou facho de luz é pincel de luz. Então, uma definição: pincel de luz é toda a região do espaço iluminada por uma fonte de luz. Existem três tipos básicos de pincéis de luz. Bom, o pincel cônico divergente, o pincel cônico convergente e um pincel que ele é cilíndrico. Eu vou falar nos próximos slides sobre cada um desses diferentes tipos de pincéis de luz. Bom, nessa figura, vamos iniciar pelo pincel de luz cônico divergente. Pincel de luz, porque é um feixe de luz que está saindo a partir de uma fonte de luz. E qual seria a fonte de luz? Esse farol marítimo, como exemplo. Esse farol marítimo, como qualquer farol, ele tem uma função de orientação de navegantes em corpos d'água, em mares e em oceanos. Percebam que a luz está saindo do farol e indo para a direita, conforme indicado nessa seta. E por que é um pincel de luz cônico? Porque tem o formato de um cone. Figura geométrica cone está da geometria espacial, a gente pode observar em azul no canto direito. E nessas duas setas avermelhadas podemos observar que a luz ela vai abrindo. Ela começa bem próximo ao farol, uh, pontualmente, ou seja, bem fina. E conforme ela vai se distanciando do farol, ela vai abrindo. Saindo do fino, ficando mais espesso o feixe de luz, o pincel de luz, significa que ele é divergente. Então, divergente começa a partir de uma extremidade fina e vai ficando mais espessa conforme
ela vai se distanciando da fonte de luz. No cone que estamos observando na figura da direita, esse cone azulado, ele está na posição divergente se considerar da esquerda para a direita. Agora, da direita para a esquerda, ou seja, do ponto maior para o ponto menor, é chamado de convergente, conforme vamos ver nos próximos slides. Então, repito, divergente é do ponto mais fino para o ponto mais espesso. E o fato do farol de luz liberar uma luz que vai se abrindo torna a visualização mais fácil. E esse vértice formado pelo pincel facilita a orientação dos navegantes. Bom, agora o segundo tipo de pincel de luz, o pincel de luz cilíndrico. Para poder ilustrar esse exemplo, tem essa figura que representa um emissor de laser, um local a partir do qual sai o laser, que pode ser, por exemplo, um aparelho cirúrgico, de procedimentos cirúrgicos que utilizam laser para essa finalidade. Ou pode ser, como na figura da direita, um laser point, que é um tipo de uma caneta que tem uma fonte de laser que pode ser utilizada para apontar objetos durante uma apresentação, por exemplo, durante uma aula. E por que, que ele é um pincel de luz cilíndrico? Porque tem um formato, essa luz que emite a partir dele tem um formato aproximadamente cilíndrico, como nessa figura no canto superior direito, em azul. Percebam que o pincel de luz, ele tem, eu colocando essas duas retas paralelas em vermelho, apresenta mais ou menos um tamanho semelhante desde o começo ao fim desse pincel de luz. E por ter essa característica de ser cilíndrico, não variar muito a posição do feixe de luz ao longo do percurso do trajeto da luz, ele pode ter várias utilizações, como por exemplo para fazer cirurgias, como eu citei anteriormente. Bom, agora vamos falar sobre o terceiro tipo de pincel de luz, que é o pincel de luz cônico convergente. Algo cônico, já falei anteriormente, formato de cone, é essa figura geométrica que observamos do lado direito, azulada. E perceba que está na posição convergente, ou seja, da parte mais espessa para a parte mais fina. O divergente vai do fino para o espesso, o convergente ao contrário, do espesso para o fino. Isso eu estou falando do lado esquerdo para o direito. Essa figura do lado esquerdo não está mais espessa? Do lado direito não está a ponta, a parte mais fina? Isso seria a posição convergente. Bom, vamos agora para a figura, na figura esquerda. Nessa figura nós temos vários tipos de luz. Uma luz cilíndrica que está chegando conforme indicando nessa seta da esquerda para a direita. Essa luz cilíndrica, esse pincel de luz cilíndrico, ele atinge uma lupa. A lupa, para quem não lembra, é esse objeto apresentado no canto superior direito do slide. A lupa ela tem a finalidade de ampliação de algumas imagens, de alguns objetos. E também ela tem a propriedade de concentrar o pincel de luz. Concentrar-se significa pegar esse cilíndrico que está espesso e transformar em algo fino, em algo pontiagudo. Bom, e perceba que tem dois tipos de feixes de luz na extremidade: a extremidade de cima e a de baixo. Percebam que elas se cruzam e ela forma um ponto bem fino indicado nessa seta. Então, da lupa até essa seta que eu coloquei, se encontra o pincel cônico convergente. Após essa seta, inicia um pincel cônico divergente. Esse círculo eu coloquei no pincel cônico divergente, mas o objetivo desse slide é falar sobre o pincel cônico convergente, que é nessa parte. E o pincel cilíndrico que eu falei anteriormente. Então, repetindo o conceito. Quando o pincel de luz cilíndrico atravessa uma lupa, ele se torna cônico convergente. E é importante notar que o único modo de se obter essa forma de pincel é por meio de um sistema óptico, nesse caso, uma lente. Bom, quais são os tipos de meios ópticos? São três tipos. Pode ser transparente, translúcido ou opaco. Bom, vou nessa figura, nesse slide, falar a definição de cada meio óptico e nos próximos slides eu mostro exemplos, figuras e explicações mais aprofundadas. Bom, o primeiro tipo de meio óptico, o meio transparente. Meio transparente é aquele meio em que a luz se propaga, ou seja, atravessa, em que nós conseguimos observar com nitidez a fonte que emite essa luz depois que ela atravessa o meio. É possível observar a imagem que está atrás desse meio transparente.
Meio translúcido é aquele meio em que a luz se propaga, mas que não conseguimos visualizar com nitidez a fonte que emite essa luz, depois que ela chega a atravessar esse meio. Meio translúcido, nós observamos parcialmente ou de forma distorcida aquele objeto que se encontra atrás desse meio. Já um meio opaco é aquele meio em que a luz não se propaga. Então, se algo estiver atrás desse meio opaco, é impossível visualizar. Bom, vamos iniciar agora então pelos meios transparentes. Meio transparente, como eu citei anteriormente, é aquele em que a luz se propaga, em que conseguimos visualizar com nitidez a fonte que emite essa luz e que consegue atravessar esse meio. Perceba que a luz nessa figura está saindo da esquerda para a direita, está atingindo essa figura em quadrado. Esse quadrado representa o meio transparente, que pode ser água, que pode ser um vidro, e depois ele sai pela direita. Perceba que ao atravessar o meio transparente, a luz sofre um pequeno desvio. Esse desvio que gera às vezes uma distorção na imagem. Como exemplo, essa figura desse copo à direita. Não parece que o lápis está quebrado dentro da água? Então, esse desvio que a água dá, uh, que é uma propriedade típica do meio, meio pode variar, conforme eu disse, que pode ser água, pode ser vidro, entre outros. Dependendo o tipo de meio que é utilizado, maior ou menor será esse desvio. Nessa água, estamos observando na prática esse fenômeno. Apesar de observarmos perfeitamente o lápis, porque o meio é transparente, ele se encontra com desvio. Bom, nessa figura temos peixes que podem ser observados nitidamente, principalmente os peixes mais próximos. Os peixes mais distantes já não conseguimos observar perfeitamente. Então, esses peixes que estão mais longe nesse aquário, podemos chamá-los de que estão dentro do ambiente translúcido. Então, transparente, observamos com detalhes, perfeitamente. Translúcido, observamos parcialmente o objeto que se encontra no interior desse meio. Mais exemplos de meio transparentes: uma janela, vidro, tanto do lado esquerdo quanto o vidro do lado direito, conseguimos observar com detalhe as figuras que se encontram atrás. Do da esquerda, uma mata, umas árvores, e o da direita, a mão de uma pessoa e ao fundo algumas casas. Bom, agora o meio translúcido. O meio translúcido, os raios de luz, eles penetram o meio, sofrem grandes desvios, distorções, e ele sai de forma caótica após passar pelo meio. Percebam que o meio translúcido não permite uma formação da imagem de forma harmônica após passar pelo meio. E algumas das fontes de luz, dos feixes de luz que entram no meio translúcido, não atravessam, podem ser barrados e a sua movimentação pode ser interrompida. Dois exemplos de meios translúcidos. Na figura da esquerda, nós temos um monumento. Atrás, esse monumento se encontra na Índia, capital da Índia, que é Nova Delhi. Percebam a poluição, esses gases na atmosfera atrapalhem que nós enxerguemos, visualizemos perfeitamente os detalhes desse monumento. Então, o translúcido não permite que nós enxergamos os detalhes reais uh, da forma que nós enxergaríamos se o meio fosse transparente. Dessa figura da direita, nós temos a mão atrás de uma folha de sulfite. Perceba que observamos alguns aspectos do formato da mão, mas não os detalhes, conforme nós sabemos que a mão é na prática, na vida real. Por fim, o terceiro tipo de meio, o meio opaco, onde a luz incide e não atravessa o meio, ela fica retida antes do meio. O meio opaco não permite que nós visualizemos através dele. Aqui estamos observando, por exemplo, um rio poluído, um rio cheio de sólidos em suspensão, cheio de matéria orgânica e inorgânica. Isso não impede que nós enxerguemos aquilo que se encontra dentro do rio. Possivelmente não há peixes nesse rio, mas se houvesse, com certeza não seria possível visualizá-los pela poluição. A luz não incide, a luz não chega no fundo desse corpo d'água, porque o material que se encontra nessa água impede, barra a entrada de radiação luminosa. Agora uma comparação nessa figura entre meios translúcidos e opacos. À esquerda nós temos um meio translúcido
que conseguimos observar que tem cadeiras lá dentro, mas não os detalhes de como são essas cadeiras. E da direita, não enxergamos nada, não enxergamos que tem cadeiras lá dentro. Apenas uma pequena sombra, mas não é suficiente para perceber que há as cadeiras. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido. Espero que tenham gostado e bons estudos a todos.